Fala galera, boa noite, tudo bem? Vou falar aqui um pouco para vocês do guia de estudos, como que vai funcionar, como que eu recomendo que seja o estudo de vocês na reta final, vou dar algumas dicas sobre o concurso, explicar uma parte inicial também. Vamos falar um pouco sobre metodologia e qual é a melhor forma de planejar seus estudos agora na reta final do CNU. Vamos lá? Esse arquivo eu vou compartilhar com vocês amanhã, que tem uma parte falando sobre mim, minhas aprovações e tal. Não coloquei a aprovação aqui do CNU. Esses links aqui, eu vou alterar eles um pouquinho amanhã, mas aqui basicamente vai ser um link de uma live dando, dando dicas de estudos. Esse aqui é uma parte que tinha sido a primeira parte desse guia de estudos aqui, que já estava disponível para vocês, e agora deu uma melhorada nela. Nessa parte aqui inicial, essa parte inicial vai estar mais detalhada nesses dois vídeos aqui, para quem ainda não entendeu como funciona o CNU, como que vai funcionar, como funcionam os blocos, como que é dividido o concurso nacional unificado. Eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem se aprofundar nesse tema, dá uma olhada nesses dois links aqui, e aqui eu vou passar aqui de forma rápida, só para não ficar sem essa parte aqui, mas está muito mais detalhado nos outros vídeos. Antes da gente começar aqui, o que eu vou falar dessa parte é que o CNU é uma política pública do governo para facilitar o ingresso no serviço público federal para aquelas pessoas que têm pouco tempo, para aquele pai de família que trabalha o dia todo, chega em casa cansado do trabalho e tem pouco tempo para estudar. Ele é feito para aquela mãe de família que normalmente tem esse trabalho, também tem a dupla jornada, cuidando da casa, cuidando dos filhos, também conseguir estudar e ser aprovado no concurso. Então a ideia do CNU é facilitar o ingresso no concurso público. Obviamente, quando a gente fala em diminuir o nível e complexidade de uma prova, isso faz com que a nota de corte fique maior, porque o concurso ficou mais fácil. E aí, o jeito deles de blindar isso e querer dar uma volta nisso maior é aumentar a complexidade da prova na interpretação. Era essa a ideia do primeiro CNU, eu acredito que foi feita marromeno, porque a banca CES-GRU eu senti que simplificou demais, e no que ela pesou a mão foram coisas impossíveis. Então, acho que ficou elas por elas, eu acredito que a FGV vai tentar ir mais para esse lado. E quando eu falo isso, de simplificar provas, deixar mais simples, questões não mais fáceis em si, mas questões mais contextualizadas, questões mais interpretativas, o pessoal fala, pô, Marcos, mas é a banca FGV. E aí? Eu acredito que a banca FGV vai tentar fazer isso, o foco dela vai ser fazer isso mesmo. Eu não sei se ela vai conseguir cumprir isso, essa é a ideia principal do CNU. Então, por que ela foi escolhida? Ela foi escolhida simplesmente por questão de logística. Eu acredito que hoje em dia só 3 bancas poderiam pegar o CNU, que primeiro a CES-GRU que pegou o primeiro e foi um fiasco em questão de organização, questão de algumas coisas. E aí a banca CESP e a FGV, e dentre elas, pegou a FGV. Mas é porque outras bancas não teriam capacidade. E é basicamente por isso. E aí, a outra forma maior de fazer isso, fazer com que esse pai de família, essa mulher, essas pessoas que têm pouco tempo de estudo consigam ser aprovadas, é mexer um pouco com as matérias. Então, o CNU, ele traz intrinsecamente dentro de si que as matérias vão ser mais esquisitas. São matérias mais interpretativas, são com conteúdos mais transversais, então são coisas que normalmente você não estuda. Por exemplo, no meu caso, eu fiz o primeiro CNU, foi aprovado, graças a Deus, e eu já tinha estudado já tinha feito mais de 10 provas anteriormente, tinha mais 5 aprovações, e daqueles assuntos ali eu tinha estudado meia matéria. Então foi isso. Então essa foi a forma que eles pensaram em tentar colocar todo mundo de pé de igualdade. Obviamente, o concurseiro mais avançado vai ter vantagem na frente de você que está começando agora, por já saber estudar e etc, mas não vai ter tanta vantagem como no concurso anterior. Então, acredito conseguir explicar bem para vocês por que foi dessa forma, etc. Então, vamos para cá. Aqui estão os blocos, né? O CNU basicamente são 9 blocos, sendo 7 nível superior e 2 nível médio. Aqui está o bloco, aqui está os eixos deles temáticos, né? Quantidade de vagas, etc. O que eu estou focando com vocês é o bloco 7, 250 vagas. Aí aqui, nível médio são esses dois aqui, etc. Vou passar aqui de forma rápida novamente. Esse conteúdo está melhor explicado, está melhor exemplificado nas duas lives, que eu vou deixar o link para vocês depois, e etc. A prova vai ser dividida em conhecimentos gerais, com 30 questões, e cada questão valendo um ponto, e a prova objetiva a prova objetiva de conhecimento específico serão 60 questões, e aí para o eixo 7, para o bloco 7, que a gente está mais utilizando aqui, cada eixo vai ter peso 2 igual, e essa parte vai valer total 120 pontos. Então a gente vai ter 30 pontos da parte objetiva e 120 pontos
30 pontos da parte de conhecimentos gerais e 120 pontos da parte de conhecimento específico, somando dá 150 pontos. A discursiva, que vai ser em data posterior, vai ter 45 pontos, e os outros 5 pontos vai ser de avaliação de títulos. Essa parte de avaliação de títulos, eu acredito que quem tiver pontos vai pontuar muito, mas se você não tiver, eu não acho que você vai cair muito, não. Quem tiver para quem tiver vai ser muito bom, mas para quem não tiver não vai mudar muita coisa, não. Porque poucas pessoas vão ter coisas aqui ao ponto de subir muito ou ganhar muitas posições para você descer, entendeu? Mas quem tiver vai subir bastante. E aí a pontuação máxima vai ser 200 pontos, né? Aqui são as principais datas, etc. Se vocês quiserem, dá uma olhada, mas vai ter esse arquivo aqui, eu vou deixar disponível para vocês também. E aqui, sobre as matérias. Aqui é a questão dos pesos que eu estava colocando antes. Que a gente tem as matérias de conhecimentos gerais, vai ser desafio do Estado Democrático de Direito, políticas públicas, ética e integridade, diversidade e inclusão na sociedade, administração pública, trabalho e tecnologia. E do outro lado vai ter os eixos temáticos, né? E aí, galera, uma parte aqui, que essa parte é verdade, que é o seguinte. Quem estudou primeiro CNU vai estar na frente de vocês nessas matérias bem aqui. Por quê? Porque essas matérias aqui caíram no primeiro CNU, e aí eles retiraram uma matéria que tinha na parte de conhecimento geral, eles tiraram a parte que tinha no conhecimento geral, e que era finanças públicas, colocaram dentro de outra matéria que eu não tô me lembrando agora de cabeça, e adicionaram essa nova matéria que é trabalho e tecnologia, mas aí que vai ficar legal, porque tanto eu quanto o professor Jorge, que está mais por trás dos materiais teóricos, nós damos essa parte de trabalho e tecnologia para o primeiro CNU, na parte específica. Isso, foi para dentro de administração pública. Valeu, Matheus. Vamos lá, prova discursiva 45 pontos, avaliação de título 5 pontos, né? Ok. Aí, vamos passar aqui. Aqui tem o edital verticalizado, para vocês darem uma olhada como está dividido cada tópico do edital, né? Cada matéria, etc. Aqui eu dei uma dividida melhor de como está no edital de vocês. Por exemplo, essa parte lá está em um único tópico. Aqui eu subdividi mais, porque eu acho que fica melhor assim dessa forma. E aí vocês podem dar uma olhada depois. E aqui tem a parte do eixos, que é uma bagunça, galera. Aí não tem muito o que falar aqui. Bagunçaram demais na hora de criar isso, mas fazer o quê? Que eu tentei deixar da forma menos bagunçada ainda para vocês. Tentei fazer o meu melhor, e aqui vou passar o edital verticalizado de forma rápida. Vamos lá. Sobre o raio-x da banca, aqui tem um ponto que vocês não vão gostar tanto. Foi impossível fazer no Q-Concurso. Sei que muita gente usa o Q-Concurso, muita gente gosta. Eu mesmo, para de compartilhar a tela aqui para focar um pouco em mim. Eu mesmo utilizei o Q-Concursos das minhas 6 aprovações que eu divulgo mais. Nas 5 primeiras eu utilizei o Q-Concursos, e aí pro CNU eu utilizei o TEC. E um dos motivos de ter utilizado o TEC Concursos no primeiro CNU foi porque eu não consegui fazer filtros lá dentro e eu não achei ninguém que tinha feito. Eu não consegui desistir, utilizei o TEC Concursos pro CNU, graças a Deus deu certo. E aqui agora no projeto com vocês, inicialmente o plano era ter filtros tanto no Q-Concurso como no TEC, mas se provou impossível fazer no Q-Concurso. Não é nem que estava difícil, porque difícil já estava no TEC, tanto que isso aqui demorou mais do que o previsto também para sair. Mas estava no nível impossível. A gente não conseguiu fazer. O Q-Concursos oferece menos ferramentas que o TEC, a gente não conseguiu filtrar. Os filtros os que estavam conseguindo sair, só de alguma parte estavam ruins, então a gente decidiu manter só no TEC. Acho que todo o mercado hoje em dia só trabalha com filtro do que concurso, ou então o Gran Curso, eu acho que eles trabalham com filtro da própria plataforma, mas aí é outro caso, né? Então a gente decidiu trabalhar só com TEC Concurso porque eu acho que fica melhor, e mesmo assim, em alguns casos, fica meio abrangente. Por quê? Porque a ideia do CNU é essa. Então, por um lado, tem uma parte positiva, que é você conseguir brigar com gente muito mais avançada que você, mas por outro lado tem a parte negativa, que é a gente não sabe muito bem como vai ser cobrado, o que vai ser cobrado, porque as matérias em si, o nome dos tópicos são bem vagos, tanto no primeiro CNU como no segundo. Então os filtros em algum momento vai ter algumas coisas bem esquisitas, já estou avisando. E aí, sobre isso, você pode pensar que é erro, em alguns casos vai ter alguma coisa esquisita ou outra ali que eu duvido que vai ser cobrada, mas eu já garanto para vocês que terão muitas coisas esquisitas que serão cobradas no concurso de vocês, assim como foi no primeiro. Então vai ter algumas questões ali que serão impossíveis, que acho que só vai ter como você estudar, porque nenhum ser humano no mundo vai ter parado para estudar aquilo, mas é uma das ideias, né? Eu acredito que vai acontecer isso no CNU e não tem muito que a gente fazer como fugir disso. Os filtros aqui para vocês, eles vão ser de uma forma que para auxiliar no estudo, e lá dentro do filtro vocês podem, né, se vocês quiserem, vocês devem dar uma melhorada neles, filtra lá, coloca questões muito fáceis, medianas, difíceis e corta as muito difíceis. Por quê? Porque cortando muito difíceis, vocês vão tirar questões que estão erradas, ou então se quiser deixar, pode deixar para ler o comentário dos alunos estudar. Eu vou deixar esse crivo para vocês,
A maior parte do pessoal que está aqui é o pessoal do projeto, e lá no projeto tem aula de como fazer filtro, então dão uma olhada naquilo e tal. A ideia disso não é só passar certinho que vocês têm que estudar, é passar isso, né? Obviamente, um direcionamento melhor, mas também te ensinar a estudar. Eu acho que assim fica melhor para essa parte. Eu vou voltar a compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Então aqui tem alguns avisos, né? Vai ter que ter acesso ao TEC Concursos. Eu acredito que só com a assinatura mais barata do TEC já consegue resolver aqui tudo. Não precisa ficar preocupado em pegar aquela mais cara, não. Aqui tem algumas observações. Aqui, basicamente, o que eu falei para vocês com a palavra mais bonitas. E aí, tem alguns avisos para vocês fazerem no uso dos filtros. Aqui é uma parte mais técnica. Vou deixar para vocês olharem isso aqui depois. Por favor, olha, tá até amarelo. É um negócio de atenção. Dá uma olhada nisso aqui depois. E outra coisa importante foi, a gente não conseguiu fazer uma análise da banca para os eixos. Por quê? Em 4 deles realmente não tinha análise para fazer, e no que tinha, mesmo assim, estava muito bagunçado em um nível que eu acho que é melhor nem apresentar para vocês. Tanto porque ele ia estar errado na questão de não mostrar exatamente aquilo que é mais cobrado, porque tem poucas questões para a gente fazer esse mapeamento, e também pela bagunça. Em algumas coisas podem estar errado do jeito que o TEC Concursos entende na hora de fazer filtros. Então, o CNU é uma complexidade até nisso. Então vamos passar aqui, essa parte que já estava no guia de estudo preliminar para quem já viu, e aqui essa é a análise que não vai ter por outros eixos, porque, resumindo, ou não tem questões, e as questões do que tem provavelmente não se relacionam exatamente naquilo, e porque também ficou muito bagunçado. Aí vamos lá, análise da banca, aqui CNU, a gente vai deixar desafio do Estado Democrático de Direito. A parte mais importante é essa parte da Constituição Federal, e eu acredito que vai ter pelo menos uma, 2 questões disso aqui, desse tópico, não tem muito que fugir. Depois aqui, principalmente, governabilidade. Eu daria um foco maior na parte de governabilidade. Aqui, políticas públicas, muito importante também, mas tem uma matéria só disso aqui, a parte de judicialização. Direitos humanos, com certeza vai ter nesse concurso. Acredito que todas as questões ali, pelo menos, de verdade, umas 5 vai versar sobre direitos humanos, no mínimo dos mínimos. E aqui vamos passando, aqui tem os filtros das questões, né? Recomendo primeiro esse daqui, e aí caso não tenha o filtro da banca FGV, ou caso você já tenha terminado, passe para o segundo, e aqui vai indo, né? E tal, políticas públicas, assuntos mais importantes, ciclo de polícias, ciclo de políticas públicas, isso aqui é realmente o mais importante, isso aqui é a parte mais introdutória, e aqui vai indo. Transformação digital também acho importante, dá uma olhada muito boa. Aqui vai indo os filtros, mesma forma que eu falei para vocês. Ética e integridade, parte mais importante, essa parte do acesso à informação, principalmente a Lei de Acesso à Informação, dá uma olhada nisso. Para a banca FGV eu daria uma olhada até nos prazos, e a segunda parte, essa parte de governança aqui, que eu achei um inferno na hora de estudar primeiro CNU. Vamos passar aqui um pouco mais rápido. Em diversidade e inclusão na sociedade. O que foi mais cobrado pela banca é pessoas com deficiências, depois a gente vai ter idosos, depois Zeca, essa parte de LGBTQIA+, acho importante também. Aqui vai ainda que eu separei bem, porque eu acho que fica melhor para vocês visualizarem dessa forma. Aqui estão os filtros também, etc. A Administração Pública Federal, que é aquela parte mais de direito administrativo mesmo, e algumas coisas. Tá aqui. E aqui chega um ponto importante que eu queria falar para vocês, que é essa parte aqui, que é a Administração Pública Federal. Na minha análise e a minha recomendação que eu dou para vocês, principalmente para aqueles alunos que vão estudar poucas horas por dia. O que é poucas horas? De 2 a 3. Se você for estudar 2 a 3 horas no máximo por dia, a minha recomendação é que quando chegar nesse tópico bem aqui, que é o mais cobrado, você estude realmente só a parte de fundamento. Só aquela parte inicial, só alguns princípios, só algumas coisas que você consegue matar várias questões. Por quê? Porque isso daqui era basicamente uma matéria no CNU passado e eu achei um inferno de estudar. Foi, na minha opinião, a segunda matéria mais difícil do CNU passado. Isso daqui é um mundo de conhecimento. Por mais que esteja escrito aqui fundamentos, eu não sei se a banca FGV vai se contentar em cobrar fundamentos. Eu acredito que não. Vai ter uma questão ali de fundamento, mas deve se aprofundar em 1 ou 2 questões a mais, né? Caso caia essa quantidade, em coisas mais específicas, eu não acho que vale a pena o custo-benefício de estudo.
Porque isso aqui é um assunto bem profundo, é um assunto difícil, galera. Isso aqui é realmente um assunto difícil. E normalmente quando as bancas colocam fundamentos, colocam noções, né? Por exemplo, quando você pensa em outros concursos que caem noções de direito, não são noções. Então eu já estou adiantando, se tiver pouco tempo de estudo, você tem que estudar isso aqui, é óbvio, mas aí, se tiver pouco tempo, eu focaria só na parte básica, na parte de fundamento, nas partes diretrizes, que dá para, se cair uma questão, dá para você pegar uma ou outra mais fácil. Mas eu não acho que vale a pena o custo-benefício em se aprofundar muito nesse tema, porque eu acho ele muito difícil para quem tem pouco tempo. Agora, você vai fazer 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, caso de alguns alunos, aí dá para dar uma aprofundada maior nesse assunto aqui. E é isso porque ele é o mais, eu acho que ele vai ser o mais cobrado dessa matéria aqui. Em segundo lugar, os princípios constitucionais da ADM, né? Aqui vamos passar, aqui estão os fios, aqui estão os cadernos. Novamente, isso aqui é um inferno de estudar. E trabalho e tecnologia, matéria nova em relação ao primeiro CNU na parte de conhecimentos gerais. Aqui é a prioridade, né? Achei bem parecido mesmo o tipo de cobrança aqui. E a minha aposta maior seria nessa parte de IA no serviço público, produtividade, etc. Agora vamos chegar no castigo do monstro, no eixo. Como eu falei para vocês, não deu para fazer uma análise da banca ali do eixo, por quê? Porque muitas coisas disso aqui, dentro de cada eixo, primeiro, o eixo temático 1 é o mais simples, dentro dele são 4 ou 5 matérias, se eu não me engano. Tem eixo que são 8 matérias, 9 pedaços de matérias de outras coisas. Então, uma análise da banca, sim, ficaria tão bagunçada que a gente preferiu não fazer. Mas eu peguei e fiz pontuações de pesos maiores dentro do planejamento de estudo dos alunos do projeto, que a gente vai chegar neles agorinha. E aqui tá, então o eixo temático vai estar aqui o fio dos cadernos para vocês, né, etc. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque não tem análise da banca, é só os filtros mesmo, e os assuntos separados. Aqui vamos passar, vamos passar, vamos passar. Ainda tem mais coisa no documento, galera. E aí tem alguns assuntos que realmente a gente não achou questões. E, deixa eu compartilhar aqui novamente. E agora uma parte muito importante. O que você, que eu acho que até perguntaram aqui, deixa eu dar uma olhada no chat. Vou dar uma olhada no chat, beber uma água, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode falar. Matheus Ribeiro. Verdade, alguns estudos técnicos, mesmo pareceu que algumas questões estavam na teoria. Mas isso aqui vai acontecer mesmo, Matheus. Até mesmo se a gente pega um PDF daqueles cursinhos maiores, 300, 400 páginas, de um tópico só, não da matéria, de um tópico só, mesmo assim, as bancas conseguem cobrar coisa que não estão na teoria. Ainda mais no nosso, que são resumos, isso com certeza vai acontecer, não tenha dúvida disso. Inclusive na prova, primeiro CNU, foi cobrada coisa que não estava em nenhum cursinho, nenhum caiu coisa. Então isso vai acontecer, não tem como fugir disso. Ainda mais a banca FGV. Banca FGV, de vez em quando, cobra coisa de tese de mestrado, de TCC, teste TCC. Então, é uma banca mais complicada nesse sentido. Então, Mariana aqui, ó, tem poucas questões para a maior parte das matérias, alguma dica para treinar, prompt, etc. Vou parar aqui. Vamos lá. Para as matérias que não tem questões, então que você abre o filtro, acha ali 5, 10, 20, o que eu recomendo? Faça todas aquelas questões. Se possível, jogue todas ou a maioria esmagadora no Anki. Beleza. Finalizou? O que você vai fazer? Finalizou isso, né? Terminou de responder todas. Ou então, se não tivesse, já vai direto para essa parte. Você vai lá para a teoria, dá uma lida melhor, mais minuciosa nela. Se aquela parte for alguma parte que versa da lei, eu recomendo que você abra a lei e leia a teoria. Beleza, se não tiver, fique só na teoria ali dos nossos materiais. E aí, o que você vai fazer? Aí eu recomendo que você utilize mesmo inteligência artificial. Eu não gosto tanto de utilizar nos estudos, tanto que ainda nem tem um módulo ainda no método Cerrado específico para isso. Por quê? Porque a IA é realmente uma aliada, mas ela ainda comete muitos erros mesmo. E ainda mais quando você não sabe do conteúdo, ela vai errar e você não vai saber que está errado, o que é pior. Porém, como a gente não tem questões, não tem o que fazer, o que eu recomendo? Joga aquela parte lá, peça para ela gerar questões daquilo, pode ser de verdadeiro ou falso, né? De verdadeiro ou falso eu acho mais seguro. E aí, você dá uma treinada ali por leitura mesmo, joga no seu Anki, se você não quiser jogar na IA, que eu particularmente acho que eu não jogaria, eu fazer de forma manual, criar questões na minha cabeça e jogar no Anki, e aí você pode fazer isso. Se for utilizar a inteligência artificial, peça para ela se manter no que está escrito que você colocou para ela, no arquivo ali bruto, no texto, pede para ela não sair daquilo e fazer questões, ou então você mesmo cria questões. Se tiver lei seca, lê a lei seca também. Eu acredito que não tem como fugir muito disso. Se você quiser, você pode pegar exemplo aqui. Compartilhar a tela de novo.
esse Fundo Penitenciário Nacional. Esse é o assunto que a gente não achou questões. E aí, você vai lá, lê a matéria lê isso aqui na parte teórica, se o professor Jorge já tiver lançado vídeo dessa parte, eu acredito que já tem, você assiste também. Ainda tá com dúvida, não tem questão nesse caso aqui, joga esse tema no YouTube, se tiver vídeo de algum outro professor falando, pode assistir ali de forma rápida, mas passa pro próximo tópico. Por quê? Porque a gente vai ter pouco tempo. Hoje faltam, no momento que eu tô gravando isso aqui, no momento da live, tá faltando 59 dias para a prova. Então vamos lá, passar aqui de forma rápida. Eixo 5 também tem algumas coisas que não tem questões. Vamos lá. Aqui, ó, sugestão de revisão no Anki para o CNU. Infelizmente, para esse concurso, eu não consegui fazer Anki, né, para vender, para entregar para vocês, mas para os alunos que forem utilizar a nossa plataforma, ou então algum aluno quiser utilizar o Anki, essa seria a sugestão de revisão que eu recomendo e a que eu vou tentar utilizar para os alunos ali do projeto, que vai ser Anki de segunda a sábado, 30 minutos por dia, todos os dias. E aí a gente vai colocar basicamente uma matéria de conhecimento geral, com 10 minutos, e um eixo temático com 20 minutos, totalizando 30 minutos por dia, e aí você vai revisar. Para os alunos do projeto que não quiserem utilizar o Anki, não conseguir, a gente vai conseguir implementar outro tipo de revisão também, pode ficar tranquilo. E aqui tem a sugestão de revisão. Vou deixar isso aqui vai estar no arquivo, né? Vou ver se eu mando nos grupos depois também. Talvez eu altere alguma ordem aqui para ficar melhor para a galera dos cronogramas, mas aí vocês já vão receber atualizado. E aqui, algumas sugestões de cronograma de estudos. Aqui eu vou deixar cronograma de estudos para 3 horas líquidas, para 4 horas e para 5. Esse cronograma vai estar para a galera que adquire os materiais ali, vai receber o guia, e para os alunos do projeto, vai ter outro cronograma, que a gente já vai falar sobre isso agora, mas se o aluno quiser utilizar esse cronograma aqui, pode ser. Se for aluno do projeto, quiser se acostumar melhor com esse tipo de cronograma, você me avisa que a gente utiliza ele para você, né? Particularmente, quando eu vou estudar, eu prefiro utilizar cronograma, assim, mais simples, porque eu acho que eu me dou melhor, mas a maioria dos alunos gosta mais disso aqui. E aí vai seguir uma coisa parecida com o Anki. Uma matéria de conhecimento geral, teoria aqui 20 minutos, leitura rápida ali do tópico específico no material, e depois questões daquela parte específica. Então eu coloquei aqui 20 minutos de desafio do Estado Democrático de Direito, e aqui 30 minutos de questões dessa parte, enquanto no eixo a gente colocou os mesmos 20 minutos de teoria, só que aí muito mais tempo de questões, por quê? Porque os eixos são mais importantes. Aqui, ao invés de 30 minutos, a gente colocou 1h30, e a revisão no Anki, 20 minutos, né? Para 3 horas líquidas, eu recomendo que vocês reajustem isso aqui para 20 minutos no total. E aqui, todo o cronograma segue essa fórmula aqui, formulinha, beleza? E aí, quando chegar no sábado, vai seguir a mesmo negócio ali do Anki, inclusive até esqueci de mostrar para vocês, que o Anki no sábado vai ser 10 minutos de trabalho e tecnologia, né? Seguindo a ideia de um peso menor para a galera dos conhecimentos gerais, para as matérias de conhecimentos gerais, e aí a gente vai repetir de novo o eixo temático 3 e o eixo temático 5 aqui, porque eles são os mais robustos, eles são os mais difíceis de entender, então a gente achou melhor repetir eles aqui no sábado para vocês. E aqui seguiu a mesma lógica no cronograma. Eu acredito que eu vou trocar ainda um pouco a ordem do Anki ali, da revisão do Anki, para a galera que for combinar com esse cronograma aqui, para ficar um pouco melhor, mas isso aí já vai estar no arquivo final para vocês. E a ideia será a mesma, né? E aqui no sábado fica um pouco diferente, que a gente não coloca algumas coisas. E aqui domingo, e aí, para a galera que for seguir esse daqui, fiz uma versão sem simulado e uma versão com, né? Seguindo os tempos, seguindo os pesos das coisas, etc. Aqui tem a versão também com 4 horas líquidas. E depois a versão com 5 horas líquidas. Beleza. E aí, agora tem um ciclo de estudos aqui no final, para quem quiser estudar assim, né? Esse ciclo aqui, ele funciona também para o pessoal que não é do bloco 7, e até mesmo cronograma, galera. Só você substituir aqui, apaga essa parte aqui na sua cabeça, fica só com eixo, e vai dessa forma, caso o seu bloco tenha o mesmo peso para cada um dos eixos. Aqui na parte de ciclo de estudos, o que eu fiz para vocês? Segui os pesos ali que eu acho ideal, que eu acho melhor de tomar. E aí, nesse exemplo, a gente vai utilizar cada botãozinho desse aqui, né, Desafio do Estado Democrático de Direito, seria 2h30 de estudo, né, e aí você faz a separação entre teoria e questões, lê aquela parte específica da teoria, faz questões daquilo, e aí mais 30 minutos de questões no Anki, entre cada um dos eixos, e vai fazendo isso primeiro um, depois o outro, vai finalizando, e vai dando a volta nele, até você finalizar e voltar para ele de novo, vai fazendo dessa forma, e
é isso que eu tinha para falar sobre o guia de estudos, né? Eu vou dar uma alterada nele hoje aqui depois da live. Amanhã eu vou postar para vocês. E agora eu vou tirar algumas dúvidas que vocês tiverem no chat e depois vamos para a plataforma da mentoria. E aqui só vai ser útil para a galera do projeto mesmo, porque eu mandei esse link aqui também para a galera que estava no grupo no grupo de vendas nosso. E aí vou parar de compartilhar e vou dar uma olhada nas perguntas. Se quiserem perguntar, o momento é agora, antes da gente ir para a parte do projeto em si, do cronograma com metas diárias dentro da plataforma. Então, eu vou dar uma olhada nas perguntas aqui de vocês. Beber uma